Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser também um Gideão, a ser alguém que ama o Senhor, que está aguardando a vinda de Jesus e que está lendo as Escrituras e meditando no que a Palavra de Deus nos diz. Nestes dias, temos estudado um pouco sobre os atributos de Deus, a sua graça, revelados no seu nome, em seu caráter maravilhoso. E algo que Deus nos revela em si é o amor através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que derramou seu sangue por nós, que nos deu a propiciação dos nossos pecados. E através do sangue de Jesus, foi julgada a nossa natureza humana. O que isto significa? É o que vamos ver no programa de hoje. Tenha o seu coração bem aberto, permitindo que o Espírito Santo lhe fale. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ver o que significa isto, que o sangue de Jesus julgou a natureza pecaminosa do homem. Sim, sabemos que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é totalmente Deus e se fez totalmente homem, ou ele se encarnou, ele se despojou da sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, como Paulo nos diz, mas ele se humilhou, fazendo-se homem. Imagina, o Criador, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, se torna um pequeno ovo, um zigoto lá no ventre de Maria e nasce como um bebê, passa por todas as fases que o ser humano passa, aprendendo a falar, a andar, totalmente dependente da mãe, da alimentação. O Criador, o Senhor. É claro que ele passou por este caminho da legalidade para trazer o homem a Deus, para trazer a salvação. Vamos ver o que significa isto, que o Senhor julgou a nossa natureza. Paulo diz em Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Paulo continua dizendo: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, preste atenção, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós sabemos que quando o homem pecou, foi injetado nele esse veneno tão terrível do pecado e o homem agora tinha uma natureza pecaminosa, uma inclinação para pecar.
quase em todas as coisas, em todas as suas ações, e podemos ver desde as crianças, desde os bebês, as crianças já mostram a sua inclinação de egoísmo, de maldade, de mentira, de engano. Nós podemos ver isso nas crianças menores, nos bebês. Já podemos perceber esta inclinação má. Crianças que batem, crianças que machucam, crianças que agridem, crianças que o tempo todo dizem é meu, e tomam e não dividem e não emprestam. E os pais têm de ensinar, mas aquela natureza pecaminosa está ali dentro, gerando o pecado em nós. E Paulo, então, ele faz uma análise sobre isto. Ele vai nos mostrar que nós podemos ser totalmente livres do pecado pela graça de Deus. Pela obra de Jesus ali na cruz, nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer esta natureza pecaminosa. Nós podemos vencer através da obra de Cristo por nós, através de Cristo em nós, pela presença do Espírito Santo. Vamos ver. Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Eu vou falar, Deus foi tão bom, Deus foi tão gracioso, Deus me tirou do lamaçal e podemos permanecer no pecado. Há bem pouco tempo nós tínhamos aí uma seita que cresceu muito, Crescendo em Graça. E exatamente o que eles diziam é que Jesus ali na cruz já pagou por todos os nossos pecados, então ele pagou pelos pecados que ainda vamos cometer. Então podemos cometer pecado, que a graça dele vai ser abundante. É isso que Paulo está dizendo. Eu vou permanecer no pecado para que a graça abunde? De forma alguma, diz Paulo. Como viveremos para o pecado, nós que morremos para o pecado? Paulo então vai mostrar um paralelo entre a morte de Jesus e o seu sepultamento e ressurreição e o nosso batismo nas águas. O batismo é uma ordenança do Senhor, imersos nas águas. Batismo, a palavra batismo significa imersão. Nós temos visto muitas imagens de batismo por aspersão ou derramar a água na cabeça, mas realmente batismo significa imergir, imersão. Porque é este sinal, somos mortos, sepultados pelas águas, morreu. E ao levantar das águas fomos ressuscitados para uma nova vida. Uma vida que agora quem dirige não é mais o velho homem. Não é mais aquela inclinação pecaminosa. Ou seja, quando há o verdadeiro arrependimento, a entrega real da vida ao Senhor, a pessoa podia ser um beberrão, um drogado, um adúltero, um assassino, um ladrão incontrolado, podia ser o que fosse, os pecados mais grosseiros, mais terríveis. Mas a partir do momento que ele entregou a sua vida ao Senhor, o que acontece? A vida de Deus vem para ele. O Espírito Santo vem selar. Ao arrepender-se, ele recebe o perdão pelo sangue de Jesus. Ele recebe o Espírito Santo habitando em seu interior. E ele agora vai fluir em uma vida nova. Não mais o pecado vai dominar, não mais a lei do pecado vai mandar nele, mas a lei da vida, a presença de Deus dentro dele. Paulo diz aqui, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, isto é, quando Cristo morreu ali na cruz, nós morremos com ele. Nós morremos com o Senhor. É muito importante que você se lembre disso. O pecado mais, a pessoa que está morta, ela não tem mais reação. Morreu.
Ou seja, as coisas do mundo, as coisas da carne, elas já não mexem conosco como antes de ter Jesus. Ou seja, o brilho deste mundo, as coisas deste mundo já não têm aquela atração. Você que tem Jesus, o que você daria em troca por Jesus? Ou, em outras palavras, você troca Jesus por qual coisa que o mundo possa oferecer? Todo o ouro? Todas as construções do mundo? Todos os prazeres? Jamais, jamais. Aquele que conhece o Senhor, aquele que recebeu o selo do Espírito Santo, ele não quer mais saber das coisas deste mundo, ele tem um maior tesouro. E esse tesouro flui em vida, em graça, em amor, no fruto do Espírito no nosso interior. Paulo está dizendo que se fomos unidos com Cristo na sua morte ali na cruz, morremos com Cristo, morremos para o pecado, morremos para o mundo e agora ressuscitamos para as coisas de Deus. As pessoas às vezes dizem, como que vocês conseguem ficar uma noite inteira orando, uma noite inteira cantando, lendo a Bíblia? Como vocês conseguem ficar tanto tempo conversando das coisas da Bíblia? Vocês não cansam? Vocês não cansam? Não. Houve uma mudança total. Há agora uma mudança de apetite, uma mudança interior. A paz, a presença do Senhor, essa natureza, essa inclinação, esse desejo para pecar, isso... Fomos crucificados com Cristo e agora recebemos vida e vida abundante. Você já tem esta vida abundante? Você já tem esta vida do Senhor fluindo no seu interior? Ou ainda essa natureza pecaminosa te puxa, te arrasta e você fica fazendo o que não queria fazer? Quer receber agora o Espírito de vida de Cristo Jesus, o Espírito Santo? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo agora, entregando sua vida ao Senhor. Diga assim: Senhor, reconheço que eu sou um pecador, reconheço que tenho falhado, pecado, errado o alvo. Eu te peço perdão e te entrego a minha vida, o meu coração. Dá-me uma nova vida. Dá-me o Teu Espírito Santo, enche-me da Tua graça e da Tua presença. Eu te desejo, Senhor, e me entrego a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba também de Ti aquilo que necessita. A cura para os enfermos, libertação para os oprimidos, vida abundante para aqueles que se entregam a Ti, suprimento das necessidades e a Tua doce presença, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse destas bênçãos e te aguardo no nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir. Até lá!